Olá, turma da terceira etapa. Então, nós vamos ver hoje sobre as grandes navegações. Na aula anterior, nós falamos sobre o feudalismo, que foi até o século XV. E as grandes navegações começam também a partir do século XV, a partir de 1500. Então, aqui eu coloquei 10 perguntas com respostas sobre as grandes navegações, para ficar mais fácil de vocês entenderem o que foi esse acontecimento que, de certa forma, contribuiu para mudança, transformações, principalmente a questão econômica, nesse período na Europa e também que, de certa forma, afetou também o Brasil, porque foi através das grandes navegações que os portugueses chegam no território brasileiro. Tá? Então, o primeiro fator, o que vem a ser as grandes navegações? Elas são definidas como conjunto de expedições marinhas. Ou seja, foi praticado principalmente pelos países europeus, na época Portugal e Espanha, e tinha o objetivo de chegar até o Oriente, onde tinha as especiarias lá na Índia, as famosas especiarias, porque quem controlava esse comércio das grandes navegações marítimas, das grandes navegações, era Veneza e Gênova, são cidades italianas. Então, eles iam na Índia, no Oriente, compravam os produtos, canela, gengibre, então toda essa pimenta do reino, trazia um tecido e vendia na Europa, só com preço bem elevado. Então, os outros países começaram, nós temos que chegar até também essa fonte produtora. Então, aí que vem as grandes expedições marítimas que foram praticadas por Portugal e Espanha com esse objetivo de chegar até o Oriente e conquistar a fonte produtora. Então, olha, quando elas aconteceram? Lógico, já fala do século XV até o século XVII. Portugal foi o primeiro que deu início às expedições no século XV, depois vem a Espanha, que vai também desenvolver esse trabalho no século XVI. Então, tudo isso vai acontecer a partir do século XV. Aí vem o seguinte, a expedição marítima ela vai acontecer tardia nos outros países, como Holanda, Inglaterra, por exemplo. Começam as expedições durante o século XVII, e é importante lembrar que este fator negativo não impediu a Holanda, como a União Ibérica, de se colonizar o Brasil. Então, os portugueses chegam no Brasil em 1500, devido a essas expedições marítimas, mas logo depois chega a Espanha também, na América também, para colonizar também o continente americano. Então, olha, qual era o contexto histórico das grandes navegações? O que estava ocorrendo na Europa? Olha, esse momento é marcado por muitas informações durante o campo econômico, intelectual, cultural, na área, principalmente na área religiosa. Mas como isso, professor? Olha, por que econômico? Como nós vimos no feudalismo, lá no feudalismo, o principal fator econômico era a produção agrícola. O comércio era muito reduzido, era só dentro dos feudos. Então, com o desenvolvimento tecnológico na área agrícola, então isso vai desenvolver o comércio. Por quê? As pessoas vão começar a querer vender os seus excedentes. Então, vai desenvolvendo o comércio novamente. Então, essa expansão econômica, esse novo pensamento de você acumular riqueza intelectual, essa questão religiosa, porque nesse período também já tem toda a reforma religiosa, porque a Igreja Católica ela vai perdendo o seu domínio. Então, tudo isso são fatores que vão provocar as grandes navegações. Vai fazer com que os outros países, Portugal e Espanha, vai querer expandir também a sua economia, querer conquistar o mundo também. As grandes navegações elas aconteceram exatamente no momento da decadência do feudalismo. Por isso que fala, o comércio voltou a crescer, a questão intelectual, a busca por conhecimento, a transformação na questão religiosa, devido à reforma religiosa que vai ocorrer também, tudo isso é um contexto das grandes navegações. E o fim do feudalismo é uma principal consequência, porque vai dar acessão para o sistema capitalista. O capitalismo ele vai desenvolver, então as pessoas vão pensar em acumular riqueza, acumular capital. Então tudo isso contribui. Agora, em relação ao campo cultural, nós temos uma verdadeira revolução chamada renascimento cultural, que é o renascentismo.
né, onde o homem ele passa a ser o centro de tudo, que até então, na Idade Média, o centro era Deus, que era teocentrismo. Então, com essa revolução cultural, aí vem o renascimento cultural, o homem passa a ser o centro de tudo. E dentro do contexto religioso vem a reforma religiosa, né? A reforma protestante provocada pelo Martim Lutero, o luteranismo, né? Vem o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo também, que é o João Calvino. Então, tudo isso está dentro do contexto das grandes navegações. Então, tudo isso que está ocorrendo, o renascimento, a reforma religiosa, o desenvolvimento do capitalismo, contribuíram para, né, a expansão marítima. Um outro fator é, quais os fatores, né, que causou as grandes navegações? Se você está pensando, ok, mas qual era a motivação que levava alguém a deixar sua casa, tá, segurança para navegar nos mares perigosos? Fique tranquilo, tá? É exatamente isso que vamos responder agora. Primeiro, a burguesia europeia tem grande responsabilidade nesse processo. Com a exceção desse grupo social, eles não tinham o mesmo status que a nobreza, porém queriam consumir, ostentar os mesmos produtos. A grande busca pelas especiarias provocou a alta nos preços. Então, isso fez com que essa classe burguesa fosse até a fonte produtora para conquistar os produtos mais baratos. Como eu falei para vocês, quem tinha o controle dessa riqueza, desses produtos, eram os italianos. E cobravam um preço muito alto, porque contava com o monopólio dessa rota comercial do mar Mediterrâneo. Então, aí vem essa classe burguesa que está em seção, que são os comerciantes, e que vai em busca dessas especiarias. Outro ponto muito relevante nessa decisão foi a escassez do ouro e a prata na Europa. Então, não esqueça de que uma das características desse processo é o mercantilismo e era o metalismo. Ah, mas por quê? Porque para eles, a principal fonte de poder, de riqueza, era o acúmulo de metais, de ouro, de prata. Então, quanto mais ouro e prata tivesse uma nação, mais rico seria. Então, eles tinham tudo isso. E Portugal, naquela época, ela tinha uma característica principal para provocar a grande navegação, que era a sua localização. Então, ou seja, Portugal é a saída para o mar. Então, facilitava. E vem a questão geográfica, né, de Portugal, por estar voltado ao mar. Vem a questão da ciência, a confecção da bússola. Tudo isso aí contribuiu para que Portugal fosse o pioneirismo das grandes navegações. Agora, qual o interesse da Igreja Católica na expansão marítima? Com a reforma protestante, o que a Igreja Católica queria? Ela estava perdendo fiéis, então ela precisava conquistar novos fiéis. Uma forma de justificar as grandes navegações era isso. Vamos expandir a fé, a expansão da fé religiosa. Por isso que a Igreja Católica apoiou as grandes navegações, né? A expansão marítima. Porque ela queria expandir o catolicismo. Por que Portugal foi o pioneirismo? 5 motivos principais. Porque tinha uma localização privilegiada, fácil acesso para navegar, porque o país estava em paz, sem conflito interno e externo, tá? Não tinha envolvido em guerra nenhuma, porque a sua burguesia era muito forte, tá? E queria uma participação no comércio marítimo, porque Portugal era formado por vários reinos, mas se era uma monarquia centralizada, e também Portugal contava com muito desenvolvimento nas ciências náuticas, né, marítima. O outro fator que era, qual era a relação entre Portugal e Espanha durante esse processo? Primeiro, qual que era? Questão da diplomacia entre as duas nações. Tudo isso era resolvido por meio de tratado, então não entrava em conflito, eram diplomatas. Os tratados tinham justamente o objetivo de dividir as terras conquistadas. Olha, se nós conquistarmos, vamos dividir entre Portugal e Espanha. Então, isso era, né, tudo decidido através de tratado. Então, o primeiro tratado foi o Tratado de Toledo, dizia que a partir daquele ano, as ilhas de Canária ficariam com a Espanha, enquanto Portugal teria o direito de monopolizar o comércio e a navegação no litoral da África do Sul. Então, tudo era dividido entre as duas nações, era diplomaticamente.
Vem o Tratado de Tordesilhas, que é no Brasil, onde determinava uma linha imaginária para dividir as terras da América. Olha, 370 léguas do Cabo Verde, a Espanha ficou com as terras do oeste da linha e Portugal com a terra leste da linha imaginária, que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Saragossa determinava que a linha imaginária para dividir as terras do Oriente, né, entre Portugal e Espanha. Ó, aí como vocês podem ver esse tratado aqui, ó. De um lado seria da Espanha, né, Nova Castela, está aqui, olha, a linha imaginária, que, olha, essa parte era o Brasil, que era de Portugal, e a Nova Castela da Espanha. E aqui é o Oriente nessa outra linha de cá, que seria Espanha e Portugal também dividido. Aí, olha, o oitavo fator. Quais eram as especiarias das Índias mais valorizadas nas grandes navegações? Ó, cravo, açafrão, pimenta do reino, gengibre, cardamomo, aliás, noz moscada, canela, erva aromática, alecrim, louro, manjericão, entre outros. Então, eles em busca dessas especiarias. Quais foram as consequências das grandes navegações, né? Chegou a hora de entender quais foram as consequências de tudo isso. As grandes navegações geraram uma mudança no eixo econômico da Europa capitalista. A região do Mediterrâneo para o Atlântico. Então, ou seja, mudou. Primeiro, quem monopolizava essa rota era o mar Mediterrâneo, e veio para o Atlântico, agora que vai ter todo esse controle. Como comentamos brevemente durante o nosso resumo, então o desenvolvimento do mercantilismo, que era intensificado graças à colonização de novos territórios, no caso da América. Então, isso vai desenvolver o sistema mercantilismo, que era uma forma de desenvolvimento econômico. O colonialismo também era uma das consequências das grandes navegações, você conquistar terras, novos territórios, principalmente na América. Foi nesse momento também que aconteceu a introdução do trabalho escravo, o tráfico negreiro, né, principalmente por parte de Portugal. Não podemos deixar de pontuar a expansão do cristianismo no Brasil, né, a questão da catequização dos índios na América. Olha, é preciso fazer agora um exercício sobre as grandes navegações para fixar a matéria. Então, está aí algumas atividades que vocês vão responder baseado nesse questionamento que nós trabalhamos agora com vocês, tá ok? Então, agora vocês vão responder quais foram os principais objetivos das grandes navegações, que vocês vão tentar dar uma lida para responder. Quais foram os perigos reais, imaginários, porque eles acreditavam que tinham monstros marítimos no mar, que ia devorar todo mundo. Então, isso vocês vão tentar mostrar. Quais foram? Os primeiros navegadores europeus, portugueses e Espanha, tinham algum conhecimento marítimo? Qual? Se era Portugal, se era Espanha, que conhecimento que tinha? E nós falamos agora anteriormente. Depois vem, olha, quais instrumentos que os navegadores utilizavam? Já conheciam? Então, você vai voltar um pouquinho e vai ler, ver o vídeo direitinho para vocês responderem, tá? Então, vocês vão responder aí essas questões agora, tá? Desejo sucesso para vocês. Eu sei que não é fácil vocês assistir a aula, depois responder a apostila, mas a gente tem que fazer um sacrifício, que é bom porque logo isso tudo passa, a gente volta à nossa vida, né, dita normal, ok? Tá? Obrigado pela atenção de vocês.